Olá, eu sou Pedro Doria e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. O meu entrevistado essa semana é o cientista político Hussein Kalu, pesquisador da Universidade de Harvard e ex-secretário de Assuntos Estratégicos do governo Michel Temer. A brincadeira que eu fiz com o Hussein é a seguinte: eu chamei ele como comentarista esportivo, porque se o cenário das eleições de 2022 são uma partida, o que a gente sabe é o seguinte: estão postas duas candidaturas, o ex-presidente Lula, o atual presidente Jair Bolsonaro. Agora, tem vários nomes postulando a uma candidatura de centro, ou talvez a mais de uma candidatura aí entre Lula e Bolsonaro. Quais são as fraquezas de cada um desses candidatos? Quais são as forças de cada um desses candidatos? É possível que exista uma candidatura única, ou pelo menos um número muito pequeno de candidaturas? Todos esses são os assuntos com um dos melhores observadores desse tipo de esporte que a gente tem no Brasil. Então, com vocês, Hussein Kalu. Hussein Kalu, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa. Muito obrigado, Pedro. É uma honra estar contigo e falar para a sua audiência. Pois é, Hussein, eu te chamei, cara, pelo seguinte: eu te chamei como comentarista esportivo, comentarista de xadrez político. 2022. Nós temos Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente por 2 mandatos, incrivelmente popular quando presidente, no páreo. Nós temos Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente da República, no páreo. Salvo algo de extraordinário e não previsível acontecer, um impeachment, uma condenação instantânea do Lula, sei lá, dificilmente teremos um cenário distinto. E a gente está falando, evidentemente, de dois candidatos que têm por baixo 20% dos votos, aparentemente. Ou seja, para qualquer terceiro candidato chegar no segundo turno, a altura do morro é alta para escalar, né? O que eu queria falar? Eu não quero falar de Lula, eu não quero falar de Bolsonaro, eu quero falar dos outros. Eu queria entender como é que você vê cada um desses. Quem que aparentemente, na minha lista aqui, pelo menos, falando de cabeça, quem é que está, quem que é possivelmente pré-candidato por falta de outro nome, vamos chamar de centro? É um centro estendido, né? Tem gente na esquerda, tem gente na direita, tem gente de centro, de fato, né? Temos Ciro Gomes, evidentemente, que foi o terceiro colocado da última eleição. Temos João Amoedo, ex-presidente do Novo, que tudo indica tem aspirações de chegar à presidência. Temos o governador de São Paulo, João Dória. Temos Luciano Huck, apresentador de televisão, mas já há alguns anos envolvidíssimo. Ele está se preparando para ser presidente, né? Está estudando, está trabalhando, está conversando com um bando de gente. Quer dizer, se vai ser candidato ou não vai, a gente não sabe, mas está posto. Quem mais nós temos? Eduardo Leite, governador do Gaúcho, num determinado momento se apresentou. Luiz Henrique Mandetta, que era há pouco tempo um nome desconhecido, mas por conta da pandemia se tornou conhecido, político do DEM de Mato Grosso, ex-ministro da Saúde, prestou ontem, terça-feira, primeiro depoimento da CPI da Covid. E temos agora o senador Tasso Gereissati. Me parece que postos são esses 7 nomes, né? Talvez o Eduardo Leite meio que esteja saindo fora com a entrada do Tasso, porque tem aquele lado tucano que não gostaria de ver meu ilustre homônimo João Dória como candidato tucano. Mas o jogo é esse. Qual o xadrez de cada um? Quais são os movimentos de cada um? Qual o espaço? Vamos começar. Você quer tratar de todos em geral? Vamos falar um pouco, então, em geral, de como é que você vê esse mapa. Você vê alguém mais?
Você vê que alguém ali só está pro forma? Como é que você vê esse jogo? Bom, Pedro, a coisa que eu mais gosto é literalmente falar desse xadrez político, porque, obviamente, a gente estará desimbuído de responsabilidade e a gente vai meio que tratar da base do futurismo, sabe? É, eu acho que é o seguinte, vamos lá. Tentando enquadrar um pouco a discussão, política brasileira ela tem a sua singularidade, ela tem a sua própria racionalidade, e é uma racionalidade que não se vê, digamos, em outros lugares do mundo. Até pela natureza do nosso sistema político, é um sistema político pluripartidário. Você tem, sei lá, quase 40 partidos políticos, você tem quase mais de 20 representados no Congresso, né? E o nosso modelo político partidário, ele não é consubstanciado em agendas programáticas, né? Na verdade, os partidos são quase que uma empresa, né? Quase que uma empresa familiar, né? Então, ainda persiste esse modelo, digamos, clientelista, neopopulista da política brasileira, né? Então, poucos os partidos que têm uma agenda programática sólida, consistente, coesa, né? Então, eu acho que estamos muito longe da linha, digamos, de partida da eleição, ou seja, da hora da verdade, né? Então, cada 3 meses na política brasileira é uma era geológica, né? Então, muita coisa pode acontecer, muita coisa ainda é, é, pode se alterar no tabuleiro. É importante entender que esses jogos são múltiplos tabuleiros que funcionam simultaneamente a partir de diversas variáveis, né? De diversas variáveis. Então, olhando para cada um, eu acho que a candidatura, quer dizer, obviamente Lula-Bolsonaro, são candidaturas mais consolidadas. Um é um incumbente que defende o mandato, que conseguiu galvanizar uma base ideológica que está com ele matando e morrendo, não importa se tem 400 mil mortos, não importa se a economia está se a economia degringolou, não importa se o governo é disfuncional, ela está, por alguma razão ideológica, muito entrincheirada e alinhada a esse discurso. Então, você tem esse espectro. O Lula, o PT sempre teve uma base muito bem estruturada. No pior momento do PT, no pior momento, que foi a eleição de 2018, o Lula preso, o candidato Fernando Haddad teve que ser colocado no último momento para disputar a eleição, a Lava Jato e a imprensa batendo no PT, o PT conseguiu chegar ao segundo turno, amealhou aí mais de 40 milhões de votos, né? E fez, digamos, a maior bancada de deputados da Câmara, né? Ou a segunda maior, com a diferença de uma cadeira para o PSL. Então, nesse cenário mais adverso, o PT conseguiu sobreviver politicamente e se fazer presente. Então, é uma força da política brasileira que não pode ser desconsiderada, né? Então, você tem aí, efetivamente, 2 candidatos que hoje ocupam um espaço muito significativo da massa eleitoral brasileira. Desses candidatos, eu acho que começaria olhando o PSDB, né? Então, você tem para até chegar ao Ciro, eu queria falar do PSDB. O candidato hoje mais presente, ou mais forte do PSDB é o governador João Dória. Governador de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, o maior estado brasileiro em termos populacionais, o dínamo da economia brasileira, e ele, goste ou não, é o responsável pela vacina no Brasil. Quer dizer, se não fosse a tenacidade dele, não haveria vacina. Então, é um nome incontornável, digamos assim, quando se fala de presidenciáveis. Aí tem um problema intra-PSDB, uma divisão interna. Uma linha do partido entende que o partido não tem que ter um candidato e outra linha entende que o candidato deveria ser Dória. Então, a linha que entende que não tem que ser candidato, ou ela é anti-Dória, ela lançou o Eduardo Leite, né? Na tentativa de antagonizar com Dória, na tentativa de demonstrar que o Dória não tem um partido take it for granted, né? Não tem um partido à disposição dele, ele terá que disputar a prévia.
E esse outro polo intra-PSDB, ele precisa, digamos assim, ele precisa negociar melhor a concessão da candidatura. Razão pela qual eles colocaram o Eduardo Leite. Só que o Eduardo Leite é muito jovem, é bom, é preparado, mas ainda, conforme as análises vistas, não está no mesmo patamar de competitividade do que o Dória. Bom, o Eduardo Leite não conseguiu se consolidar como, digamos, o representante da ala anti-Dória, então o PSDB veio com outro nome, o Biden brasileiro, né? O senador Tasso Gereissati, que é um político muito respeitado, é um político muito preparado, mas o problema do PSDB é, é a divisão interna, né? E isso que enfraqueceu a candidatura do Alckmin da vez passada. E mais, o PSDB, ainda que escolha o Dória ou Tasso Gereissati, né, para a eleição, o mais importante é o arco de aliança que vai se montar em torno do PSDB. E dessa vez o arco de aliança vai ser vital para a sobrevivência de uma candidatura de centro, né? Bom, aí tem uma análise, por exemplo, o DEM. Muito bem, o DEM está dividido. O DEM. Não, não, tudo Diga, bem. Pedro. Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar. É, Eu queria entrar um pouco num debate. Estamos falando, por exemplo, do Dória e do Tasso. Eu queria entrar, antes da gente passar para outros candidatos, que eu não sei se era isso que você ia fazer. Eu queria entrar em onde são as fraquezas e onde estão as forças deles eleitoralmente. Uhum, Que tipo de alianças eles precisam construir, esse tipo de coisa. Talvez fosse isso que você ia fazer antes de eu Exato, te exato. interromper inadvertidamente. Me desculpa. Não, 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 tá perfeito. Não, então, aí, eu acho que todos eles têm virtudes e têm fraquezas. Por exemplo, o DEM está dividido. Então, o DEM não consegue viabilizar um candidato competitivo como o Mandetta se o DEM seguir dividido. Parte do DEM está com o Bolsonaro, parte do DEM é contra o Bolsonaro, né? Então, e esse é um dos problemas, por exemplo, que o Ciro vai enfrentar. O Ciro está construindo uma aproximação com o DEM. Essa aproximação com o DEM que o Ciro está construindo, ela só vai ser viável se o DEM estiver fechado, porque se o DEM tiver parte dentro do governo, parte fora do governo, isso vulnerabiliza a aliança que o Ciro tenta construir, né? Esse é um ponto. E se o DEM tiver um candidato, daí isso fragiliza tanto a candidatura do Ciro quanto a candidatura do PSDB, que ficariam sem o DEM, né? E aí essa fragmentação, na verdade, ela favorece Bolsonaro e Lula. Quanto mais candidatos ao centro tiverem e quanto o arco de aliança menos estiver alinhado, melhor para Bolsonaro, melhor para a candidatura do PT, né? Aí fragmenta-se esses votos que estão ao centro, né? Muito bem. Então, o que fortaleceria uma candidatura Ciro, uma candidatura Tasso, uma candidatura Dória? A convergência entre eles, ou seja, a necessidade. Primeiro, se eles quiserem ser competitivos, a competitividade não dependerá de uma agenda programática. Essa eleição não será sobre agenda programática. Será sobre uma eleição plebiscitária, eleger ou não eleger o Bolsonaro. Segundo ponto dessa eleição é sobre fome, emprego e renda. Então, quem souber endereçar isso muito bem sobre fome, renda e emprego é o que terá maior aderência e tração junto ao eleitorado. Então, nessa eleição, a agenda programática não vai precisar ser ultra sofisticada. E se ela for ultra sofisticada, ela talvez não vai dialogar com a massa. Esse é o problema, né? Então, nesse ponto, eu acho que as coalizões são importantes. Então, se você tiver uma fragmentação, ainda que a agenda programática de Ciro, de Dória, de Tasso, enfim, de Amoedo sejam excelentes, elas vão acabar sendo fadadas à derrota, entende? Bom, qual é a vulnerabilidade, na minha percepção, de uma candidatura
como, por exemplo, do Dória, né? Primeiro, é o partido que precisa estar unido com ele. Segundo, se o Ciro é candidato, sobra menos votos para ele. Terceiro, se o Luciano Huck sair candidato, isso vulnerabiliza a candidatura do Dória. Então, na verdade, o que nós estamos falando que são perfis muito similares, com agenda muito similar, com um discurso muito similar, né? E isso desagrega, na verdade. Isso vai acabar desagregando. O que eu não consigo ver ainda, que está muito longe, né? Quer dizer, é, é, da linha de partida para a eleição, é como está o índice de pesquisa e como está a preferência para cada um desses supostos postulantes. De candidato real mesmo, quer dizer, fora Lula Bolsonaro, você só tem o Ciro, né? E o Ciro é declarado já em campanha, né? E o Ciro ele está optando por duas linhas, quer dizer, tentar fragmentar a esquerda para tentar atrair votos da esquerda insatisfeitos ou não querem ver a volta do PT, e, por outro lado, ensaiando um movimento tático de aproximação com a centro-direita, né? Na esperança de compor com o PSDB ou de compor com o DEM, né? Na tentativa de aglutinar eleitores da esquerda que não se veem votando no PT e eleitores da centro-direita arrependidos em terem votado no Bolsonaro, mas também que não votariam no PT, né? Só que não sei Deixa, ao deixa, certo, deixa, deixa não eu te sei ao interromper certo aí. se isso dará a ele a condição de ir para o segundo turno. Pois é, deixa eu te interromper aí, porque essa alquimia aí que o Ciro tem que fazer me parece fascinante do ponto de vista do jogo, né? É muito bom observar de fora, você não tem um problema para resolver, são os outros que Ah, têm. É, mas, não, mas porque ele tem que. Ele começou essa semana a atacar o Lula. O pessoal tem uma perfeito. turma cirista que diz: não ataque, ele está apenas comentando um fato de que os ricos enriqueceram muito mais do que os pobres. Tudo bem, é um fato mesmo. Dá para você comprovar com números. O Ciro está certo. Lula não mexeu na desigualdade, embora os pobres tenham enriquecido durante seu governo. Os ricos enriqueceram muito mais. Jogo jogado. O que ele está fazendo é atacar o Lula. E ele está atacando o Lula com um discurso para atrair voto da esquerda. Né? Quem vai ser o candidato contra a desigualdade sou eu, Ciro Gomes. É isso que ele está falando. Ótimo. Uhum. Como é que você faz esse tipo de discurso e aí vai depois lá na direita, bate a porta do DEM e... Não, eu sou um candidato de uma política liberal no sentido Milton Friedman, não vai rolar. Não. Ele é um nacional desenvolvimentista, mas de repente tem voto na Fiesp, de repente tem voto em parte do agronegócio, né? Como é que você vê esse balé do Ciro para conseguir trazer voto de direita e trazer voto de esquerda? Porque ele precisa dos dois, né, Hussein? Claro, claro, você desenhou muito bem. Eu acho que o Ciro terminou em terceiro lugar. Se eu não vejo uma candidatura refluir, é a dele. Então, ele não vai largar, digamos, a disputa antecipadamente. Não vejo isso acontecendo. Eu vejo outros candidatos desistindo, mas não vejo o Ciro desistindo, e até com razão. Quer dizer, e ele disse: até que alguém me ultrapasse na sondagem, não há o porquê eu abrir mão da minha candidatura. Agora, o Ciro faz um jogo muito interessante. Tá? Eu acho que é um balé, você colocou muito bem, Pedro. É um balé, mas é um balé interessante. Primeiro, se ele se distanciar muito da esquerda, ele perde votos, entendeu? Quer dizer, é uma alquimia. E se ele se tornar muito, dar uma guinada muito para a direita, talvez ele não ganhe muito, né? Quer dizer, numa faixa do eleitorado ele pode perder e numa outra faixa ele pode não ganhar, né? Então é um jogo extremamente perigoso que caminha no fio da navalha, né? Agora, aí você tem um conglomerado que é muito interessante. Então, quando o Ciro sinaliza com um projeto de nacional desenvolvimentismo, que tem a ver, sim, com a independência, com a soberania da capacidade produtiva brasileira, mas, acima de tudo, ele está falando para o setor industrial.
Da economia, você tem dois setores, basicamente, que são influentes: o setor financeiro e o setor industrial. Né? Só que quem emprega em escala de massa e quem depende de um Estado forte, de subsídio de Estado e do sistema S, é o sistema industrial brasileiro. Né? Então, ele faz um ensaio para com o sistema industrial, colocando o quê? De que ele, estando presidente, essa política de nacional desenvolvimento, ela tem tudo para renovar a plataforma industrial brasileira, consequentemente, ela tem tudo a favorecer essa base industrial. E aí, essa base industrial é uma base também de operários, é uma base também que emprega muita gente. Então, é uma aproximação estratégica, na minha visão, que se faz junto com a base agrícola, junto com a base do agrobusiness, né, junto com a base da Fiesp, junto com a base da CNI. Então, na verdade, é o discurso que o Lula não fez, mas na prática fez durante o governo dele. Né? Quer dizer, ele não fez esse discurso da indústria do nacional desenvolvimentismo, mas ele fez essa aproximação e concedeu subsídios para vários setores da economia brasileira. E é o que o Ciro hoje faz no discurso e coloca como uma plataforma. Então, é a forma do Ciro demonstrar para parte da elite econômica brasileira, que é a elite industrial, de que o projeto dele é inclusivo para elas também, porque elas também são responsáveis pela evolução do PIB. São responsáveis por quê? Por dois desses vetores, emprego e renda. Então, é uma forma dele endereçar os problemas da próxima eleição. Agora, com Dória candidato, tá? Eventualmente, com outros nomes, com Tasso candidato, como ficará esse setor? Esse setor vai se fragmentar. Eu não sei se o Ciro será capaz de ter uma massa significativa desse setor para junto dele. Né? Então, a fragilidade, essa estratégia do Ciro pode não funcionar se você tiver a candidatura de Tasso e ou de alguém do DEM, ou, digamos, do Luciano Huck, ou do Dória. Né? Então, isso fragiliza esse plano que ele tem. Pois é. Vamos. O Tasso, a gente falou pouco dele. Quais são. Onde você vê a força do Tasso e onde você vê que é o ponto com o qual o Tasso precisa se preocupar? Ele é um político respeitadíssimo por todo mundo, da esquerda à direita. Todo mundo respeita o Tasso, ouve o Tasso com atenção. É um cara benquisto no Ceará, né? Aliás, de todos eles, o único que tem uma boa relação conhecida com o Ciro é justamente o Tasso, né? Mas ele é um político muito cerebral, né, Hussein? Eu vejo ele muito como um senador, né? Aquele cara dos bastidores, aquele cara... Eu não consigo, talvez por não ser do Nordeste, eu tenho dificuldade de imaginar o Tasso num palanque levantando as multidões. Olha, o Tasso, de fato, é um candidato, é um político extremamente respeitado, é um empresário exitoso. Agora, o grande valor agregado do Tasso é que ele é um político agregador, ele é um cara de conciliação, ele é um cara do diálogo. Né? Não vamos esquecer que no passado Tasso procurou Lula para conversar na tentativa de construir uma aliança. Então, eu acho que o perfil de conciliador do Tasso, o perfil, digamos, aglutinador, fortalece o nome dele na dinâmica em que você tem uma pulverização de nomes. Quer dizer, ninguém vai retirar a candidatura para ninguém, mas tendo o Tasso, talvez alguns recuem nessa direção e consigam entender que talvez seja o nome mais viável. Por outro lado, quer dizer, a proposta do Tasso de ser um candidato da reconstrução, um candidato de um único mandato, talvez isso também ajude a fazer com que Leite,
o próprio Mandetta, o próprio Luciano, reconsiderem a hipótese de serem candidatos nesse momento. Né? Agora, o Tasso, aí você entrou num tema muito importante, né, de eleva ao mass, né, elevar as massas. Ele não tem esse perfil de elevar as massas, né? Então, vai depender muito do partido dele. E o PSDB hoje é um partido que se enfraqueceu muito na última eleição e se enfraqueceu mais ainda na eleição municipal. Então, não tem uma capilaridade transversal em termos de nas unidades da federação, em estados e em municípios, né? Agora, a vulnerabilidade dele, eu acho que é a própria fragilidade do PSDB e a própria divisão do PSDB. A outra fragilidade dele, na minha opinião, é o Nordeste. Não vamos esquecer que 40% hoje do colégio eleitoral brasileiro é do Nordeste brasileiro. E você tendo o Lula candidato, e o Lula vem forte, eu acho que a probabilidade de se extrair votos do Nordeste, com a presença do Lula, ela é exígua para esses candidatos de centro. Né? Ela é exígua. Então, Lula não candidato, maior probabilidade de extrair votos do Nordeste. Lula candidato, o cenário da extração de votos do Nordeste ele é completamente outro. Né? Você tendo o Ciro também candidato, também isso é um outro ponto de vulnerabilidade para o Tasso. Quer dizer, daí votos do Nordeste não se tornam disponíveis. E aí, o Tasso não é conhecido no sul do país, não é conhecido no norte do país, talvez não seja tão conhecido no sudeste, no centro-oeste brasileiro. Então, aí teria que haver um trabalho de elevar o nome dele para esses múltiplos rincões brasileiros. Então, é uma candidatura que, por um lado, tem a força da aglutinação, né? Tem a força da reconstrução, por outro lado, ela tem vulnerabilidades reais, tá? Uma vulnerabilidade numérica, é disponibilidade de votos. E aonde ele precisa buscar esses votos? Pedro, é importante a gente fazer um substrato. Né? Primeiro, o voto do Nordeste representa 40% do colégio eleitoral brasileiro, aproximadamente. O voto evangélico representa mais ou menos aí 30%, 35% do colégio eleitoral brasileiro. E o voto feminino brasileiro, que representa 50%, 55% do eleitor. Então, se você vai ser candidato hoje, a primeira coisa que você tem que observar é como é que você se situa nessas três faixas: no voto do Nordeste, no voto feminino e no voto evangélico. E aí você vai precisar fazer esse cálculo, né? Porque são vulnerabilidades nada desprezíveis. Se você está mais ou menos bem nesses três substratos, aí a tendência da sua candidatura ela se torna mais potente. Se você olhar a candidatura do Lula, ela não é vulnerável no Nordeste, ele fecha uma lacuna, ela vai bem com o eleitorado feminino, mais, por exemplo, do que do Ciro, mais do que do Bolsonaro, né? E ela não vai mal junto, e ela não vai mal com o eleitorado evangélico, entendeu? Então, é uma candidatura, em tese, em três segmentos, ela está muito blindada. Então, essa é a métrica que eu acho que os candidatos deveriam, na minha leitura, começar a olhar, né? Porque são substratos importantes numa eleição que vai ser muito disputada e muito justa, e especialmente para quem estará no centro, né? Assim como o Bolsonaro, embora seja muito fraco no voto feminino, ele é muito forte no voto evangélico e com auxílio emergencial ele conseguiu fazer uma entrada no voto nordestino, né? Perfeito. Quer dizer, é por isso, no fim das contas, que é isso que torna a candidatura do Bolsonaro relevante. Fora ele ter a máquina, né, que dá uma capilaridade no país todo. Bacana. Luiz Agora, Henrique Mandetta. O Bolsonaro experimentou o gosto da popularidade a partir do auxílio emergencial. E ele entendeu a potência desse tipo de programa.
né? Lembra que na candidatura dele dizia que ia acabar com o Bolsa Família. Ele percebeu que se tirar Bolsa Família, a popularidade dele cai. A popularidade dele na pandemia, ela só conseguiu ser sustentável em função do É. auxílio moradia, da manutenção do Bolsa Família, da elevação do valor do Bolsa Família, isso que segurou essa popularidade, né? Porque esses 20, 25% que ele tem, não tem. Ele tem raiz mesmo, dentro da fenda conservadora, 15%, né? Mas É. vamos falar do Citando. Mandetta, é isso? Luiz Henrique Mandetta é o candidato do DEM. O DEM quer há algum tempo, depois que o DEM entrou na segunda geração, né? A primeira geração são os fundadores, né? Marco Maciel, Antônio Carlos Magalhães, Jorge Bonhausen e tal. É aquele partido que sempre existiu no Brasil desde a República de 46 com o PSD, que é aquele partido de chefes regionais, né? O MDB tem um perfil parecido. Ele não é um partido nacional, mas é uma grande costura de partido republicano na Bahia, partido. É uma. É uma Eu sei confederação que de talvez feudos eu esteja. familiares. Exatamente, de oligarquias. De oligarquias. Talvez menos. Porque a Nova República desoligarquizou o Centro-Oeste, né? O Nordeste Sem continua dúvida. muito, mas o Centro-Oeste se tornou industrial. É a indústria Sim, sim. agro, mas mudou a característica dali daquela região. Mas é de certamente chefes regionais. Uhum. E o DEM quer crescer. Essa era a proposta da aliança Rodrigo Maia e Antônio Carlos Magalhães Neto, que se dissolveu. No acidente ali da campanha para o Arthur Lira na presidência da Câmara. Tudo bem. Agora, o Mandetta tem uma força similar à do João Dória, no sentido de que ele é um daqueles nomes que a gente olha, esse era um cara que queria fazer tudo direito na pandemia. Isso é uma força. E o cara tem um carisma. Ele fazia aquelas coletivas muito bem. Além disso, ele é um candidato do Centro-Oeste. E o Centro-Oeste se tornou, na Nova República, talvez não tenha o peso eleitoral do Nordeste, mas o Centro-Oeste é uma Fiesp. É uma instituição importante, é um Do pedaço agro. importante e relevante da elite brasileira. É claro que tem no interior de São Paulo, é claro que tem um pouco na região norte, é claro que tem um pouco. Mas o agro é o Centro-Oeste. Então, o Mandetta tem essas duas forças que eu vejo. Mas, por algum motivo, o Hussein, eu acho que ele tem uma cara de vice-presidente. Mas ele se colocou também, ele diz que é candidato a presidente, mas ele abre mão da candidatura para compor. E aí ele se tornou, na verdade, aí praticamente o sonho do consumo de vários desses candidatos. Quem não quer o Mandetta? O Ciro quereria o Mandetta, suponho eu, né? O Dória quereria o Mandetta, o Tasso quereria o Mandetta. Vários desses candidatos gostariam de ter o Mandetta como seu como seu aliado na chapa. O problema do Mandetta não está no Mandetta. Quer dizer, o problema do Mandetta está no partido. Ele sai como candidato do DEM, como é que o DEM fica nessa fragmentação? Eu acho que se ele sai como candidato do DEM, a candidatura dele está fadada, na minha opinião, ao fracasso, porque o DEM, até a eleição, se o Bolsonaro preservar essa popularidade, 20, 25% de aprovação, o DEM vai rachado, entendeu? Porque a eleição vai se dar em termos regionais. Por exemplo, se você tem, por exemplo, na Bahia, e você mencionou muito bem, quer dizer, a ideia de renovação do DEM, de um partido mais moderno, etc., configurada a partir do ediário do Rodrigo Maia, do ACM Neto, ela acabou sendo pulverizada ah, no impasse para a disputa da Câmara. Né? Isso provou que o DEM ainda pensa em termos regionais. Então, o que vai acontecer? Você tem. Claro que temos muito tempo até lá, mas hoje a preocupação central da candidatura do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, é disputar de forma competitiva a governadoria do estado da Bahia. Aí, E muito possivelmente ele vai enfrentar talvez o Jacques Wagner, entendeu? Que vem com o apoio do Lula. Então, como é que ele vai se posicionar? Entende? Então, uma candidatura Mandetta lá, eu não sei se alavancaria ele.
Mas talvez a candidatura do Bolsonaro, a depender de como o Bolsonaro chegará para a eleição, pode lhe ser útil, entendeu? Então, esse xadrez ainda precisa se desenhar. Eu acho que de todos esses nomes, o do Mandetta talvez seja o mais vulnerável, não em função dele, mas em função do partido no qual ele está inserido. Né? Quer dizer, o DEM. Se ele estiver fora do DEM, vai para outro partido, aí o cenário é outro, vai depender da construção de alianças, vai depender do diálogo, e também vai depender de como o Mandetta vai navegar no Nordeste. Não sei se o Mandetta é conhecido no Nordeste, entendeu? Brasileiro. Né? Talvez ele é conhecido no Centro-Oeste, conhecido por um espectro da política brasileira, mas o nome dele ainda não tem essa aderência nacional como o nome do Ciro, por exemplo, né? Ou como o próprio nome do Luciano Huck, ou até como o próprio nome do ex-juiz Sérgio Moro, né? Que diz que não é candidato, mas está nas sondagens. Então, a vulnerabilidade do Mandetta está no partido. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, ele saindo do partido, ele tem o desafio de expandir o nome dele para além do Centro-Oeste. O Ciro, na eleição passada, ele fez uma composição interessante. Né? Ele tentou compor com o agrobusiness, trouxe a senadora Cátia Abreu para vice-presidente da chapa, né? E ele, na minha visão, tentará fazer uma coalizão mais ou menos dessa natureza, junto para o Projeto Nacional de Desenvolvimento der certo, ele precisa trazer alguém desse setor, né? Para compor. Então, eu acho que o Mandetta será muito mais cobiçado para uma vice-presidência do que ter uma candidatura muito forte para a presidência. Até porque a presença do Tasso, ela desidrata um pouco a potencialidade da candidatura Mandetta, entende? Então, eu realisticamente, eu acho que nós temos hoje 4 candidatos. Bolsonaro, Lula, Ciro e Dória. É isso. Esses são os 4 candidatos hoje postos no tablado. Aí você tem potenciais nomes. Né? Esses potenciais nomes dependerão da confluência de fatores, do que acontecerá entre hoje e final do ano. Daí tem o nome do Luciano Huck, tem o nome do Tasso e tem o potencial nome do Mandetta e, na eventualidade do Lula não concorrer, do ex-ministro Fernando Haddad. Os demais nomes, eu não acho que ganharão tração, dadas as variáveis de hoje. Né? É claro que em abril do ano que vem poderá haver evolução nessas variáveis. Né? Quer dizer, vamos supor que o Lula se torne inelegível. O cenário muda totalmente. Tudo que a gente está falando, quer dizer, muda. Entendeu? Quer dizer, a presença do Lula na eleição é uma coisa, se a presença é outra. E do Bolsonaro? Se o Bolsonaro preservar o quinhão que tem, a eleição é uma coisa. Mas se o Bolsonaro desidrata, de fato, e a CPI o atinge em cheio, e ele chega se arrastando, daí a luta não será contra o Lula. A luta será como tirar o Bolsonaro do segundo turno e quem enfrentará o Lula no segundo turno. Né? Então, esse que será o desafio. Então, tem muito tempo até lá. Então, vamos entrar no nome que talvez seja o nome mais misterioso dessa eleição, que é um nome que me parece potencialmente muito mais forte do que muito analista sugere ser, que é o do Luciano Huck. O Luciano tem 2 características interessantes. A primeira ele é popular. Ele é popular pelo fato de que ele consegue se comunicar, ele consegue falar com uma quantidade imensa de brasileiros. Ele fala da elite ao povão, se fazendo entender que é um talento raríssimo no ramo dele, que é a televisão, e é um talento raríssimo em política. E é tão valioso num ramo quanto no outro, né, Hussein?
Agora, ele tem uma segunda característica também, que é a seguinte: ele é o único que fala de digital, ele é o único que fala abertamente da questão de uma política verde, olhando para a Amazônia. Não é que isso não esteja Nos nos demais temas, candidatos. nos programas dos outros candidatos, mas são dos primeiros assuntos que o Luciano traz sempre. O Luciano olha para a periferia e fala de Talvez é o melhor que uma ele comunica periferia esses temas. empreendedora. Exatamente. Quer dizer, às vezes parece que todos os candidatos estão no Brasil do século XX e o Luciano está no Brasil do século XXI. Agora, em compensação, ninguém sabe se ele é candidato, ele não tem nenhuma experiência política. E essas coisas têm que ser construídas, né? E ainda tem esse estranhíssimo dilema que é: vou virar Faustão ou vou virar presidente da República? O que, que eu quero da minha vida? E aí, como é que você vê a candidatura Luciano Huck? Candidatura do Luciano. Olha, eu acho, Pedro, primeiro é corajosa, tá? Eu acho que a gente no Brasil, a gente tem a mania, e é uma mania um pouco negativa de forma geral, toda vez que alguém imagina ou deseja ser presidente da República, a gente procura sempre procurar defeitos nas pessoas, né? E sempre procura olhar, mas esse cara, pô, esse cara é ambicioso, mas esse sujeito, não, mas esse aí não tem condição. E a gente sempre procura olhar para o lado negativo, de forma geral, tá? Eu não estou fazendo um prejulgamento, mas é, a gente não valoriza as candidaturas. Aqui nos Estados Unidos, quando uma pessoa diz que quer postular a presidência, a primeira coisa que ela ganha é parabéns pela sua coragem. Parabéns por se colocar a serviço do país. Ela é vista como uma pessoa corajosa, ela é congratulada pela sua decisão de querer se sacrificar e servir ao país, e ela não é vista como aquela pessoa ambiciosa, que olha, egocêntrica, etc., da forma como a gente olha na forma que a gente procura interpretar as postulações dos nomes. Né? É uma coisa cultural, tá? É uma coisa cultural. Então, a nossa cultura política, na minha visão, ela sofre um pouco de certos complexos. A gente não encoraja bons políticos ou pessoas com pendor para servir. Né? O que eu te diria? Eu acho que a candidatura do Luciano é uma candidatura bem-vinda, se ela se materializar. O Brasil precisa de pessoas com coragem, precisam de pessoas com consciência social, precisam de pessoas com compromisso com a desigualdade, com as pessoas mais vulneráveis, compromisso de pessoas com um discurso mais moderno, que comunica melhor temas como meio ambiente, tecnologia, inovação. Eu acho que isso é importante para o país. Né? E é claro que esse discurso está presente, meio ambiente, desigualdade, nos demais candidatos. No Lula, no Dória, no Ciro, está presente. Né? Mas o Luciano, talvez, com o jeito dele de comunicador, tem comunicado isso muito bem. Né? Agora, eu vejo, primeiro, o Luciano, por ser alguém fora da política, ele tem mais a perder do que os demais candidatos. Né? Tem mais a perder. Para político profissional, uma candidatura não é o fim em si mesmo. Mas para alguém que tem uma carreira, uma vida estruturada, largar que tem para ir para a política, entendeu? E da forma como a política é feita no Brasil, né? Então representa um risco maior. Obviamente que o cenário para ele sem Lula é uma coisa, o cenário com Lula é outra coisa, entendeu? Então, o tabuleiro mudou para ele um pouco, né? A questão não é ser candidato. Eu acho que se ele tiver hoje no segundo turno, ele tem altíssimas chances de ser vencedor do pleito. A questão é como chegar ao segundo turno. E a quantidade de candidatos de centro acaba tornando a hipótese da postulação dele vulnerável. E aí eu vou chegar ao ponto. E ele concorre
com Lula nos mesmos substratos. Ele concorre com Lula no substrato feminino, ele concorre com Lula no substrato do Nordeste, e ele concorre com Lula no substrato evangélico. Então, ele concorre com o Lula nesses 3 substratos. E aí ele concorre com o Ciro no substrato do Nordeste também. E se o Tasso entrar, aí ele concorre com o Lula, com o Ciro, com o Tasso no substrato do Nordeste. Então, isso, obviamente, tende a diminuir a catalisação de votos para em torno da hipótese dele ser candidato, em torno do nome dele. Bom, então, obviamente que esse cenário que estou traçando não quer dizer que não tem condição. Só que ele transita muito bem entre nomes de centro-direita, em fendas da centro-esquerda. Talvez entre todos os nomes, é o nome dele que talvez teria menos resistência nesses polos mais variados. É que conseguiria alcançar a totalidade desses polos. Razão pela qual a postulação pode ter, sim, um potencial. Muito bem. Quanto à experiência, eu acho que, óbvio, não se pode comparar a experiência dele com a experiência do Tasso Gereissati, né? Não se pode comparar a experiência dele com o do Lula. Agora, em todas as falas que eu ouvi falar, eu sempre vi um ar de temperança, um ar de conciliação, um ar de equilíbrio. Ele é uma pessoa inteligente, capaz de processar as informações muito rápido, tá? Tem humildade para aprender, que é fundamental, e tem um grupo que o cerca, que é capaz de formular, né? Que é capaz de dar boas linhas de políticas públicas. Gente à direita, gente à esquerda, gente que está na área ambiental, gente que está no setor de inovação, gente que está, enfim, trabalhando na área de tecnologia. Então, você tem em torno, talvez, de todos esses potenciais candidatos, ele que talvez esteja com arco de especialistas mais completo, talvez seja ele, né? Agora, é óbvio que até a eleição há muito o que acontecer. Ele precisa encontrar um partido, né? Ele precisa ter um partido, Pedro, que tenha transversalidade também no Brasil, né? Porque essa eleição vai ser uma eleição diferente da eleição anterior, né? Com características diferentes. Essa coisa de achar somente as redes vão eleger, não é bem assim. O Bolsonaro conseguiu explorar as redes e conseguiu se eleger no momento que os outros candidatos estavam preocupados com o tempo de televisão, né? Só que hoje, essa distância do Bolsonaro em relação aos demais se diminuiu, né? Hoje, todos os candidatos avançaram, digamos, avançaram as suas peças no tabuleiro para serem competitivos nas redes sociais. E todos hoje têm uma certa profusão. Portanto, apenas com rede também não é possível dar por certo que isso tornará a candidatura competitiva. É preciso construir um arco partidário. Agora, Dória no páreo, Ciro no páreo, Lula no páreo, isso, na minha leitura, podem tornar a postulação do Luciano mais complexa, né? Pela conjuntura que se desenha. Isso não quer dizer que ele não tem pendor para servir. Eu acho que naquele evento organizado pela Brasil Conference, Harvard MIT, que tive a honra de moderar, ele explicitou de forma categórica de que ele tem o desejo de ajudar, estando dentro, estando fora, né? E eu acho que isso é louvável. Enfim, querer ajudar, independentemente da circunstância. Eu acho que, assim, o que hoje une esses nomes que foram ao debate, a ideia de devolver ao Brasil um mínimo de humanismo e um mínimo de uma estabilidade política, e um mínimo de uma racionalidade no processo decisório político. Devolver ao Brasil uma plataforma democrática minimamente segura. E isso, por si só, na minha opinião,
já é um passo significativo, né? Já é um passo para se criar um entendimento mais à frente. Você chama a atenção de uma coisa que é interessante. De fato, se o Luciano fosse um político e não apresentador de TV, a amplitude de eleitorados que ele consegue atingir seria algo. Ele seria um político daqueles raros, né? Porque ele fala com uma quantidade grande de gente. Hussein, deixa eu trazer juntos dois nomes diferentes, mas que são nomes que parecem ser os mais distantes da possibilidade de concorrer, que são Sérgio Moro e João Amoedo. E com Amoedo, evidentemente, a gente tem que falar um pouco também de o que é o novo. O novo não é uma proposta que simplesmente já se dissolveu mal tendo nascido. Como é que você vê esses dois jogadores aí no processo? Amoedo E e Moro. Moro. Vamos conversar para o Moro. Primeiro, eu acho que o Moro não tem plataforma. Eu desconheço qual é a plataforma política dele. O que Bem, para projeto ser de justo, país ele que não ele se tem. põe candidato, né? Então, assim, a plataforma de combate à corrupção, ela precisa ser Não ordenada de encanta uma mais, forma. né? Não encanta mais, precisa ser ordenada de forma melhor. E mais ainda, com as decisões do Supremo Tribunal Federal, essa tese de combate à corrupção se provou que não é tão combate à corrupção. É, a parcialidade dele no julgamento, ela o expõe gravemente e o fere no tabuleiro eleitoral, né? Então, que me parece que está comprovada, a instrumentalização do processo foi instrumentalizado para eliminar o Lula, o ex-presidente Lula, do tabuleiro, e hoje as decisões que foram proferidas não ficam de pé. Portanto, eu acho que isso torna a postulação dele bem vulnerável. Tá? Isso é um ponto. Segundo ponto, a esquerda ele não terá voto. E a direita, dependendo da direita, ou seja, dentro do bloco conservador, eu dividiria o bloco conservador em três camadas. Você tem os conservadores pragmáticos, os conservadores não pragmáticos, são os neoconservadores, e você tem os reacionários. Né? Então, na faixa entre os reacionários e não pragmáticos, talvez ele perdeu a aderência ali. Então, ele só tem talvez uma faixa muito estreita, essa faixa que é dos conservadores pragmáticos, conservadores que ainda que acreditam ainda na Lava Jato, né? Me permite te interromper um pouco. Tem um motivo por eu ter juntado na mesma pergunta o Amoedo e o Moro, e eu quero te dar liberdade, inclusive, para questionar minha premissa. Eu concordo inteiramente com toda a leitura que você fez até aqui. Eu concordo que ficou claríssimo, a partir da Vaza Jato, feita lá pelo Intercept, e com o julgamento, que houve parcialidade por parte do juiz Sérgio Moro. Houve um trabalho para afastar mesmo o Lula da eleição. Ficou claríssimo isso. Agora, existe este tipo de classe média no Brasil, que é uma classe média urbana, que é antiga, que já era lacerdista lá nos anos 50, que é essa classe média urbana conservadora de centro-direita, não é de direita radical, é de centro-direita, mas que tem um certo moralismo ali e que tem uma intolerância para a corrupção, que você levanta, e às vezes esse grupo é mais forte, às vezes esse grupo é mais fraco, mas foi esse grupo que abraçou a candidatura do Moro. O motivo pelo qual eu falei do Amoedo é que eu tenho a impressão que o Amoedo fala com um eleitor muito parecido. Que o Partido Novo fala com um eleitor muito parecido.
Eu não sei se eles têm a capacidade de ampliar esse espectro. A gente estava falando do Luciano Huck, que tem uma capacidade de ampliar o espectro com que ele fala muito grande, mas Moro e Amoedo tem? Não tem. Eu acho que o substrato deles é muito reduzido, na minha leitura. É, por exemplo, Você voltando para o concorda Moro. com esse desenho que eu fiz? Não, concordo, eu acho que teu desenho está perfeito e eu convirjo integralmente com ele. Eu acho que sim, o Luciano tem capacidade e amplitude de fala que alcança vários espectros. Eu concordo que o Tasso tem mais amplitude que ambos, que o Moro e que o Amoedo. Acho que o Ciro tem uma amplitude maior, tá? Acho que a amplitude do Amoedo e do Moro ela é uma amplitude muito restrita e de ambos tornam mais restrita, dado ao que aconteceu nos últimos 2 anos, entendeu? Quer dizer, ela se tornou mais restrita ainda. Então, primeiro, a densidade do Moro no espectro da esquerda não tem latitude alguma. Tá? Então, ele não vai garimpar votos à esquerda do espectro, nem de centro-esquerda, nem de esquerda. Né? Muito bem. Bom, os 20% que estão com o Bolsonaro, entendeu? Que vem ele como traidor, também não tem. Então, o substrato com que ele pode tirar voto é muito pequeno, entendeu? Muito pequeno. Né? Então, esse e isso não te dá alavancagem para você chegar para um segundo turno. Né? E o que ainda saiu pela Lava Jato, quer dizer, da forma como foi conduzido todo o processo, isso certamente irá infligir algumas perdas para ele. Né? Muito bem. O Amoedo, é, 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 o discurso dele de liberalismo, cara, não vai encaixar numa próxima eleição em que você vai falar de fome, de emprego e de renda. Entende? Então, o que você tem durante a pandemia? Você precisou de mais Estado, você não precisou de mais liberalismo, entendeu? Claro. Então, esse é um ponto muito importante. E o Brasil ainda estará sofrendo das sequelas da pandemia. Então, o discurso do liberalismo econômico ele não vai ter aderência na sociedade. Né? E muito. E ele dialoga com o sistema financeiro, com uma fenda muito específica é, da massa eleitoral brasileira. Né? Ele dialoga com um substrato. Pergunta se o setor industrial quer o liberalismo econômico do Amoedo. Não quer. Quem quer o liberalismo econômico do Amoedo é o sistema financeiro, que é diferente na plataforma econômica brasileira, tem o setor industrial e o sistema financeiro. O sistema financeiro pode até querer, mas não o setor industrial. O setor industrial se beneficia dos subsídios do Estado brasileiro. É um cinturão protecionista que eles têm. Ora, o liberalismo econômico do Amoedo, que propõe o fim do subsídio, fim do sistema S, ele não serve ao interesse da plataforma industrial brasileira. Então, o discurso dele ele não tem esteio junto com a Fiesp. Me desculpa. O discurso dele tem ressonância na Faria Lima, mas não na Fiesp, não na CNI, entende? Não no agro. Então, é um discurso que tem teto, entendeu? Tem um teto. Agora, eles se uniram ao governo Bolsonaro pelo liberalismo econômico, etc., abertura. O que aconteceu? Nada. Nada. Então, o novo, na verdade, precisa definir de uma forma muito mais objetiva a sua plataforma programática. Eu vejo que a plataforma programática do Novo ela é muito confusa, ela não é coesa. Né? E ela, na minha opinião, padece de transversalidade. O Novo não representa. Quer dizer, o que é um partido político? Partido político, quando se fala de partido, você precisa ter naquele partido uma interface com toda a sociedade, né? Com todos os espectros. Branco, afro, índio, mulher, homem. Ele precisa ser plural. Então, se você olha o Novo, ele é um partido de substrato monolítico. É um partido branco, é um partido
conservador, é um partido que representa um substrato de uma elite brasileira e ponto. E é um partido paulista. Então, essa percepção que se tem do novo. Né? Então, enquanto essa percepção não mudar, o novo não vai ter capilaridade. Né? Não vai ter capilaridade. Então, a agenda do novo ela não dialoga com a complexidade do Brasil e ela não dialoga com a realidade do Brasil. Um partido político, para ele avançar e para ele ser moderno, ele precisa ter uma agenda que dialogue com o Brasil, dialogue com as características da sociedade brasileira. Tá aí o Bolsonaro, goste ou não, ele tem, ainda que não tenha partido e ainda que não tenha uma agenda programática, mas ele sabe endereçar determinados temas para algumas realidades brasileiras. A perspectiva religiosa, por mais charlatanesca que pareça ser, ela tem apelo, entendeu? Ou quando ele tenta fazer a apologia ao uso da arma, ao uso da violência como uma forma de você coibir a violência, entendeu? Quer dizer, armar a sociedade como uma forma de trazer a paz. Quer dizer, isso empiricamente, cientificamente, já se provou ser contraditório, mas ele endereça determinado discurso que atende a determinada fenda da sociedade brasileira, que o novo não consegue alcançar. Se você olhar qual a aderência do novo no Nordeste do Brasil, eu não sei. Né? Qual a aderência do novo no Norte brasileiro? Não sei. Qual a aderência do novo com os afro-brasileiros, que são, sei lá, mais da metade da população brasileira? Né? Não sei. Qual a agenda do novo para a igualdade de gênero? Eu não sei. Então, Pedro, o novo adotou um discurso de corte econômico, a partir de uma ideia de um liberalismo econômico, mas é um discurso que me parece muito anódino ainda, e que, na minha visão, não será, na próxima eleição, o discurso que a população brasileira quererá ouvir. A população quererá ouvir como resolver o problema da fome que voltou, que a pandemia quebrou muitos negócios, gerou muito desemprego, acabou com a renda do brasileiro. O Brasil não consegue, tem muito mais gente morando debaixo da ponte. Entende? Tem gente passando fome. Entendeu? Eu estou falando de classe D e E, classe C, D e E. Todo mundo regrediu economicamente. Então, você tem que endereçar o discurso da fome, o discurso do emprego, o discurso de renda. Como é que você vai endereçar isso com a plataforma do Novo? Hoje, eu não vejo esse discurso viável para as necessidades do Brasil. Não se trata de ataque ao Novo, trata-se de uma constatação e um cientista político que está sendo feita olhando para o que se desenha pela frente. É a razão pela qual eu acho que a, 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 a próxima eleição eu não a vejo favorável para a plataforma do João Amoedo da forma como ela foi concebida para a eleição passada. É isso que estou dizendo. Razão pela qual torna o teto dele muito baixo. Hussein, eu quero te fazer uma última pergunta. Você meio que já respondeu ela ao longo da entrevista, mas acho que é um bom fecho para a gente concluir mesmo. Você vê a possibilidade de um candidato único de centro? Dada a configuração do nosso sistema político partidário, acho muito difícil. Acho muito difícil porque, se você olhar os candidatos, não há, no momento, uma agenda programática que une todos eles. Tem alguns temas que unem todos eles, mas não há uma agenda programática mais, digamos, mais bem estruturada. Tá? Muito bem, esse é um ponto. Segundo ponto, eu acho que vários partidos estão muito mais interessados
no espectro regional do que no espectro nacional. E por estarem interessados no espectro regional, a coesão de centro pode não lhe ser interessante. Entende? Se você olhar hoje o que, por exemplo, alguns partidos querem, como PP, DEM e PSDB, boa parte, ou a ala majoritária desses partidos, o que ela quer? É que o partido não tenha candidato. Por que para não ter candidato? Porque isso fortalece as postulações dos estados, dá maior liberdade de navegação para alguns caciques regionais. Né? Então, como a política brasileira ela não é, digamos, verticalizada em toda a sua essência, e como você mesmo bem disse, o DEM é uma confederação de castas e clãs familiares e de lideranças regionais, assim como é o MDB. Veja, por exemplo, a eleição do Meirelles. Quer dizer, o próprio MDB, que tinha a presidência da República, que era o maior partido, que tinha a presidência do Senado, não conseguiu fazer com que o seu candidato tenha mais de que 5% dos votos. Nem tentou, Entende? né? E nem Nem tentou, tentou, mas né? aí que está. Quer dizer, você tinha, por exemplo, postulantes, veja bem o que estou falando, postulantes do MDB, a governos de Estado, ao Senado, que tinha um candidato presidencial do seu partido, mas o sujeito estava fazendo campanha para outro candidato, mostrando o retrato de outras lideranças políticas no seu banner. Né? Você teve candidato no Piauí ou no Ceará que ou o seu partido estava alinhado com outro partido, ou o seu partido tinha um candidato a presidente, mas ele dizia que era candidato para o Senado ou para outra coisa com o apoio do Lula ou do Bolsonaro. Então, isso reflete ao estado da arte da política brasileira. É um regime político partidário que não é estruturado sobre a agenda programática. Eu não sei qual é a agenda, por exemplo, do PP. Eu não sei qual é a agenda programática do PSD. Eu não sei qual é a agenda programática hoje do DEM. Eu não sei qual é a agenda programática, sei lá, do MDB. Então, a gente precisa ter clareza disso. Né? Um outro ponto que eu vejo complexidade nessa aliança, essa convergência, é que os partidos precisam, são empresa. Alguns são empresa familiar, outros são uma empresa compartilhada entre clãs. Os partidos precisam sobreviver. E a forma de sobrevivência é o sujeito ter candidato a presidente, para ele puxar voto. E puxar voto, você dá maior tração, maior possibilidade a eleger uma bancada. E eleger uma bancada significa definir o próximo. Você vai definir a partilha do bolo no fundo eleitoral. Né? Então, primeira coisa, quando as pessoas perguntam: mas o PT tinha que abrir mão da candidatura, porque o PT é hegemônico à esquerda. Eu acho esse tipo de alusão de uma ingenuidade política tremenda. Ora, o PT é o maior partido da esquerda. É o partido que, no pior dos cenários, foi para o segundo turno. Qual é o partido da esquerda que abriria mão de uma candidatura tendo as condições que o PT tem? Nenhum. Entende? E política é sobre poder. É sobre poder. É concessão de poder. Eu não conheço nenhum partido político com reais chances de vencer ou de ter o poder, ele abre mão e concede o poder para outro. Não existe isso. Então, isso aí tudo é fábula. Né? E aí, eu vou para a conclusão da minha fala. O PT precisa fazer bancada. Talvez o PT fez uma bancada, maior bancada na Câmara, que garantiu ao PT o segundo maior orçamento do Fundo Eleitoral Brasileiro para disputar a eleição de
2022, porque teve candidato presidencial. Se não tivesse candidato presidencial, será que o partido conseguiria fazer uma bancada grande? Então, não temos que pensar nisso, entende? O PDT tem uma bancada grande porque o Ciro foi candidato e puxou voto e ajudou a fortalecer uma bancada, entende? Então, eu não vejo um partido como o PT abrindo mão, até porque será totalmente irracional sob a perspectiva de poder abrir mão, não é? Agora, se tu me disser que todos os partidos têm uma agenda programática, daí a conversa muda. Mas como não tem uma agenda programática, então não tem sentido. Entendeu? Porque é o seguinte, você abre mão de uma postulação presidencial, você diminui a tua representatividade, você recebe menos do fundo eleitoral, e qual é o teu ganho? E você não vai implementar a tua agenda. Qual é o teu ganho? Não tem ganho. Então é importante ter isso em perspectiva. Razão pela qual eu acho que é muito difícil essa convergência dadas as variáveis de hoje, né? Dadas as variáveis de hoje. Então, eu não sei quais serão as variáveis que irão comandar a racionalidade do pleito eleitoral de 22. Qual vai ser a facada da vez, entende? E isso é muito importante, né? A facada da vez será muito importante. Só que a eleição de 22, ela terá contornos diferentes e será guiada por linhas mestras diferentes da eleição de 18, em que o PT não terá a mesma vulnerabilidade, tá? Você tem o Lula no tabuleiro, você tem um Bolsonaro que conseguiu, sim, fidelizar uma massa do eleitorado brasileiro, e essa massa de 15% a 20%, ela mata e morre com o Bolsonaro, entendeu? E ainda se tiver o PT no segundo turno, aí que ela mata e morre com o Bolsonaro mesmo. E você tem, na realidade de hoje, uma gama de candidatos que eu vejo muito difícil de recuarem, né? O Ciro não acho que recua, na minha visão. Acho o Dória como governador de São Paulo, como com o capital da vacina, ainda que isso não tenha se traduzido ainda em elevação de sua projeção eleitoral. É o governador de São Paulo, você não pode descartar. O Luciano, que tem um potencial enorme, mas ainda há tempo para ele tomar a decisão dele, né? O Tasso, que tem uma plataforma aglutinadora, mas que precisa ganhar tração, e tração precisa pacificar o PSDB, trazer MDB e DEM para esse arco de aliança. Então, vamos ver como isso se constrói, né? E tem os demais nomes que eu, no momento, não vejo tendo muita alavancagem. Então, acreditar numa... Eu acho que a gente precisa acreditar que é possível... Eu acho que o mais importante para mim é acreditar que precisa tirar o Bolsonaro democraticamente da presidência da República. Da mesma forma que ele foi eleito, ele precisa ser derrotado. Eu acho que nós estamos agora em contagem regressiva, né? Faltam tantos dias para derrotar o Bolsonaro nas urnas, para ter, de fato, um pleito democrático. Assim, o maior ganho para o Brasil seria se você tiver, sei lá, duas candidaturas democráticas se enfrentando. E duas candidaturas democráticas se enfrentando, isso não contempla o Bolsonaro. Daí nós vamos voltar para a racionalidade de discutir eleição a partir de projetos de políticas públicas, né? Você não vai partir para uma eleição em que projeto de política pública não está na pauta da discussão e estão outras variáveis que interessam ao Bolsonaro serem discutidas e que não agregam nada
a população, entende? Então, eu torço para que, no final das contas, tenham duas candidaturas democráticas no segundo turno, quaisquer que sejam elas, né? Quaisquer que sejam elas. A exclusão do Bolsonaro do segundo turno será um enorme ganho, na minha visão, para a democracia brasileira e para aqueles que acreditam no Estado de Direito e para aqueles que acreditam na boa governança, né? Depois daí, aí não vamos discutir, enfim, qual é quem atende melhor ao momento naquela circunstância. Lembrando muito bem que, e eu quero reiterar e reenfatizar isso, acho que é pela terceira vez que eu faço isso, é importante ter clareza que acho que é preciso deixar uma margem de construção no campo da esquerda, né? É importante. Vai ser necessário que o centro democrático, o polo democrático, tenha capacidade de dialogar com candidaturas de centro-esquerda. E, em absoluto, se pode comparar, na minha percepção, como cientista político, tá? Lula com Bolsonaro, o que PT representou Não, mas historicamente eu no concordo. Brasil e o que o Bolsonaro representa. Todo governo comete erros, todos, tá? Todos os governos cometem erros, cometem acertos. Em todos os governos há descaminhos, né? Mas é importante também olhar quais são as contribuições. O PT pode ter cometido erros, não é dúvida, assim como o governo Temer cometeu erros, assim como o governo Fernandinho cometeu erros, o governo Itamar, Collor, Sarney, por aí vai, né? Agora, pelo menos na era democrática brasileira, você tinha denominadores que uniam essas frentes, né, o que diz respeito ao Estado de Direito. Você não viu nenhum desses, de Sarney até Temer, dizendo que vai fechar o Congresso, que vai fechar o STF, entendeu? De que vai fechar a imprensa. Então, você tinha espaço para o contraditório, né? E eu acho que é preciso recuperar esse espaço para a discussão, para o diálogo e para o contraditório. Eu É isso, concordo com Pedro. você, cara. Hussein Kalu, muito obrigado pela conversa. Imagina, é um prazer e obrigado.